Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Informática para Concursos. Eu me chamo Hermerson Nunes e hoje nós vamos resolver uma bateria de 10 questões do tema Windows 10. Eu peço que você, durante a resolução das questões, pause o vídeo, faça a leitura, marca aí o seu gabarito, depois retorna para conferir. Separa aí o teu material para a gente começar também a fazer as anotações referentes ao que a gente vai explicando aqui sobre cada questão. E vamos lá para a primeira, hein? Qual é o atalho de teclado que bloqueia o usuário ativo no Windows 10, mantendo todos os programas abertos? Deu a pausa aí no vídeo. Agora bora para o gabarito. Gabarito, letra B. Pessoal, nesse momento aqui, ó, eu estou acessando o navegador. Vocês estão vendo aqui a tela, ela está livre para eu fazer o manuseio aqui no que eu achar necessário. E agora eu vou apertar aqui o atalho Windows L, a tela do logotipo Windows mais a letra L. Nesse momento, veja, a tela foi bloqueada. Quando eu decidi retornar para as atividades aqui do computador, apertando aqui o Enter para a gente voltar, ele vai vir para essa tela que, se caso o computador tiver a senha, você vai precisar digitar para voltar a acessar o sistema operacional. No caso do meu computador, eu não tenho senha, então ele vai voltar aqui para a tela que a gente já estava vendo anteriormente. Vale ressaltar aqui agora outros atalhos importantes, caso você venha aí a se deparar com eles na prova. O atalho Windows D mostra a área de trabalho. Então, eu estou acessando aqui o navegador, vou apertar o atalho Windows D, a combinação de teclas, e veja, eu sou direcionado para a área de trabalho. Volto aqui, o atalho Ctrl Alt Delete, ele abre aqui uma janela com várias opções para que você escolha o que você deseja fazer. Ctrl Alt Delete. Você vai se deparar com essa tela onde você pode bloquear, tá, a tela, fazer a troca de usuário, sair da sessão, alterar a senha e abrir o gerenciador de tarefas. Agora veja bem, a questão aqui, ela foi bem específica, tá? Ela quer o atalho que já bloqueia a tela diretamente, ou seja, ele vai bloquear o usuário de forma direta. Por isso, gabarito letra B. Na letra C, você vê que o bloqueio da tela não é de forma automática. Você teria, ó, dentro aqui dessa janela de opções, escolher a opção bloquear. Portanto, de fato, gabarito letra B. Já o atalho Alt F4 fecha o aplicativo aberto, o programa aberto, né, a janela aqui. Se eu apertar, essa tela vai fechar e, portanto, eu não vou fazer isso, tá bom? Então, gabarito letra B. Segunda questão. No Microsoft Windows 10, qual das seguintes teclas de atalho abre diretamente o gerenciador de tarefas? Pessoal, questão muito bacana, tá? Gabarito aqui da questão, letra A. Se você apertar aqui, ó, a combinação de teclas Ctrl Shift ESC, ele já vai abrir de forma automática o gerenciador de tarefas. Esse programa aqui, ó, onde você consegue ver os programas que estão abertos, as atividades que estão sendo realizadas pelo computador, onde você consegue ver o desempenho do processador, da memória, do disco rígido. Então, pelo gerenciador de tarefa, você consegue encerrar uma atividade que esteja travando o computador e você não consegue fechar pelo meio convencional, clicando aqui no xizinho ou então apertando lá o atalho Alt F4, você recorre ao gerenciador de tarefas para encerrar uma atividade ali que esteja travando o computador. Então,
por esse atalho, você consegue abrir diretamente o gerenciador de tarefa. E por que eu falei que é uma questão bacana? Porque na questão anterior, vocês viram que o atalho Ctrl Alt Delete, abrindo aquela tela, também te dá a opção de abrir o gerenciador de tarefas. Veja só, pelo atalho Ctrl Alt Delete, você chega nessa tela, clica lá em gerenciador de tarefas e ele vai ser aberto. Então é um caminho possível para abrir o gerenciador de tarefa. Mas a questão ela foi bem específica. Ela pediu aqui, ó, que abre diretamente o gerenciador de tarefas. Portanto, o gabarito letra A. Você já aproveita aí também para fazer mais uma anotação que o atalho Ctrl Shift Delete abre o histórico de navegação aqui do navegador. Ctrl Shift Delete abre essa tela aqui, ó, onde eu posso limpar o histórico de navegação, tá? Então faz mais essa anotação aí de um atalho também muito importante. Questão 3. No Windows 10, qual a função do PowerShell? Galera, o PowerShell é esse aplicativo aqui, ó, tá? Que tem a mesma função que o CMD, que o prompt de comando, tá? Então, ambos são programas interpretadores de comando. O usuário aqui, ele digita um comando e o sistema operacional vai realizar uma tarefa de acordo com a linha de comando que foi digitada. Então, em ambos os casos, nós temos o interpretador de comando. A diferença que você pode ver entre esses dois programas, CMD aqui, essa tela preta, e o PowerShell, essa outra tela aqui azul, é a questão de que no PowerShell você já tem uma tela mais amistosa, tá? Existem aqui os botões de arquivo, botão de edição, você consegue aqui abrir diretamente algumas linhas de comando, se for o caso, existindo ali um programa que faça essa interpretação, essa leitura, né? Você já tem o arquivo, vai trazer aqui para o programa. E já no CMD, não. Aqui você tem que digitar de fato tudo manualmente. Então, basicamente, essa daqui é uma das diferenças entre PowerShell e CMD. Então, dentro aqui das alternativas, o gabarito vai ser a letra E. O PowerShell é uma interface de linha de comando avançada que permite aos usuários otimizar tarefas e gerenciar o sistema de forma mais precisa. Quarta questão. A respeito das opções de encerramento de atividades no Windows 10, como desligar, suspender, hibernar e suspensão híbrida, relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Então aqui nós vamos ter alguns conceitos onde a opção desligar encerra todo o fluxo de energia e as atividades que estão sendo realizadas no computador, os programas que estão abertos, serão também encerrados. Na opção suspender, o computador entra em um baixo consumo de energia, porém os programas que estão abertos continuam ali armazenados na memória RAM. Acontece que, se por acaso o computador vier a ser desligado de forma repentina, essas atividades elas vão ser encerradas também e você não vai ter a possibilidade de salvar o que estava sendo feito naquele momento. Ao contrário da opção de hibernar. Quando você escolhe a opção hibernar, os programas que estão na memória RAM, os programas que estão abertos, as atividades que estão sendo realizadas, eles são salvos automaticamente no HD, para que caso você decida inicializar o computador novamente, eles vão ser recarregados para a memória RAM, tá? E aqui na parte da suspensão híbrida, a gente vai ter uma combinação entre a opção de suspender e de hibernar. Vamos analisar aqui os itens para a gente bater o gabarito da questão. E aqui eu já quero trazer até uma dica para vocês, pelo seguinte: essa questão dá para você matar aqui no gabarito pegando pela opção do desligar, tá? A gente vai procurar aqui, ó, a opção que diz que desligar encerra o sistema e interrompe o funcionamento de energia. É ideal
para reduzir totalmente o consumo, mas leva mais tempo para retornar. Obviamente, né? Se você desligou o computador por completo e decide retornar às atividades, ele vai ter que fazer todo o processo de carregamento do sistema operacional. Então, a opção aqui de desligar, ela ocupa a posição 3, não é isso? Aqui. E aí a gente vem procurar aqui nas alternativas e percebe, ó, que pela posição, a única alternativa que tem o número 1 aqui na terceira posição é a letra E. Então o gabarito aqui de fato já seria a letra E. Mas vamos analisar os outros conceitos, tá? Próximo item. Começando aqui agora lá em cima. Salva o estado atual no disco e desliga o sistema, permitindo retomada do ponto de parada, mesmo sem consumo de energia. Então aqui nós estamos diante da opção do hibernar. Veja, desliga o computador é desligado, porém ele salva o que está sendo feito, tá aqui, ó, salva o estado atual no disco e desliga o sistema e permite uma retomada do ponto de parada, mesmo sem o consumo de energia. Ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que você decidir ligar o computador de novo, ele vai recarregar as atividades que já estavam sendo realizadas. Segundo item, mantém dados na RAM com baixo consumo de energia, permitindo retomada rápida, mas pode perder os dados com a falta de energia. Portanto, a opção aqui de suspender. Aqui nós já vimos que se trata do desligar e sobra aqui embaixo agora a suspensão híbrida. Salva dados na RAM e no disco ao mesmo tempo, combinando retomada rápida e segurança contra a perda de dados. Então, gabarito, letra E. Quinta questão. No uso dos recursos do Windows 10, em um notebook Intel, é comum o uso de diversos atalhos de teclado. Um deles possibilita alternar o acesso alternando as aplicações abertas em execução, enquanto o outro possibilita acessar o gerenciador de pastas e arquivos conhecido por Explorer. Pessoal, o primeiro atalho é o Alt Tab. Ele tem essa função aqui, ó, de alternar entre os programas abertos. Tá? Perceba ali, ó, que ele abre essa caixa de diálogo e eu consigo agora, ó, alternar entre os programas abertos e me direcionar para o programa que eu desejo, né, utilizar aqui no momento. Então, primeiro, Alt Tab. Então, eliminamos a letra A e a letra B. E o segundo atalho é o atalho de combinação aqui, tecla do Windows mais letra E, que vai abrir o explorador de arquivos. Vai abrir aqui, ó, o explorador de arquivos, o local onde você consegue acessar as suas pastas e arquivos. Sexta questão. Um usuário de um computador com o Windows 10 precisa acessar uma ferramenta deste sistema operacional para monitorar o desempenho do sistema e visualizar os processos de modo que possa finalizar uma tarefa indesejada. Essa ferramenta é nós acabamos de ver, gerenciador de tarefas, que você consegue abrir de forma direta pelo atalho Ctrl+Shift+ESC. Gabarito, letra B. Sétima questão. O Windows 10, sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft, tem a função de gerenciar os recursos de hardware e software de um computador, servindo como base para a execução de outros programas. Com base em sua classificação, o Windows 10 é considerado, gabarito, letra A, um software básico. Pessoal, apesar de o sistema operacional ser um software complexo, porque dentro dele existem outros
programas, existem outros softwares que vão compor esse sistema operacional, ele se torna um software básico porque sem ele o computador não funciona, ou seja, você não vai conseguir acessar os recursos ali da máquina. E como a própria questão já fala aqui, ele é o software gerenciador de recursos entre o hardware e o software. Por exemplo, quando eu estou aqui acessando o computador e aperto o atalho Windows E e consigo abrir aqui o explorador de arquivos e eu consigo visualizar aqui as minhas pastas, isso aqui é uma representação lógica, né, das coisas que eu vou construindo, ou seja, dos arquivos que eu vou armazenando no meu HD, por exemplo. E onde é que eu consigo visualizar isso? Aqui na parte de meu computador, quando eu clico, eu posso verificar, por exemplo, os drives de armazenamento permanente aqui, no caso os SSDs da minha máquina, e além de vê-los instalados no computador, eu consigo ver a quantidade de memória utilizada, o espaço livre, o espaço já utilizado, e o que me proporciona isso é o sistema operacional por meio do programa, aqui no caso do explorador de arquivos. Então é por isso aqui que você está vendo que o software, no caso do sistema operacional, ele faz esse intermédio entre os recursos de hardware e de software. Oitava questão. No prompt de comando do Windows 10, é possível obter o endereço IPv4 do computador. Então a questão quer que a gente marque aqui a alternativa pelo meio com o qual a gente vai descobrir o IP da máquina. Tá? O IP da máquina é a identificação dela na rede. Então veja, para exemplificar aqui sobre o CMD, até que eu falei em uma questão, que você vai digitar uma linha de comando e ele vai te mostrar uma resposta de acordo com o comando que você vai digitar. E é justamente isso que a questão está pedindo aqui. Por qual comando você vai conseguir acessar o endereço IP da máquina? Então o comando é o ipconfig. Digitei aqui, apertei Enter e ele vai me mostrar as informações de conexão desse computador na rede e mostra aqui o IP da máquina. Então vamos aqui voltar nas opções e a gente consegue ver que o gabarito é a letra B, ou seja, você vai ter acesso ao IP da máquina digitando o comando ipconfig e após pressionando Enter. Questão 9. Sobre os atalhos de teclado no Windows 10, assinale a alternativa que indica qual exibe todas as janelas abertas em formato de visão de tarefas. Pessoal, aqui também mais um atalho muito importante. Aqui na barra de tarefas, esse botãozinho aqui embaixo é chamado de visão de tarefas. E por ele eu consigo aqui ver as áreas de trabalho que estão abertas no computador. Posso criar uma nova área de trabalho, tá? Só que a questão está me pedindo o seguinte, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as atividades nesse formato, tá? As janelas abertas aqui, no modo visão de tarefa. E a questão está pedindo por meio de qual atalho você vai conseguir chegar naquela visão. Por meio do atalho tecla do Windows mais Tab. Pronto. Você vai ativar aqui o visão de tarefas e vai conseguir ver a área de trabalho aqui embaixo. Você pode criar uma nova área de trabalho ou alternar entre as janelas já abertas. E aqui fica um alerta para você não confundir os atalhos, porque nós vimos em questões anteriores que o atalho Alt-Tab alterna também entre as janelas abertas aqui, os programas abertos, tá? Mas veja como é o formato aqui de abertura. É diferente do visão de tarefas, que aqui você vai conseguir por meio do Windows mais Tab. Portanto, gabarito aqui da questão, letra D. 10ª questão. Assinale a alternativa que contém programas que fazem parte do pacote de programas padrões do Windows 10, ou seja, apenas programas que já vêm instalados no próprio sistema operacional. Você instalou o sistema operacional e esses programas já vão estar lá disponíveis para você.
Vamos começar aqui pela letra A. O WordPad, sim, se trata de um aplicativo de texto. PowerPoint, Paint, de edição de imagens. Bloco de notas, também um programa de textos simples. E a calculadora. Gabarito, letra A. Na letra B, você tem o WordPad, correto? Mas o Excel, ele é um programa à parte, né, da suite Office. Então, não entra aqui também como o Word. Portanto, falso aqui na letra B. Letra C também aparece o Word, Excel, dessa vez PowerPoint. Então, basicamente quase todo o pacote Office aqui, letra C também está fora. WordPad, correto. Paint, bloco de notas também. Porém, o Chrome se trata de um navegador e você também instala à parte. E aqui, na letra E, mais uma vez, o Word e Excel também é eliminado. Portanto, de fato, gabarito, letra A. Pessoal, nós vamos encerrando aqui esse bloco de 10 questões sobre o tema do Windows 10. Eu espero que essas questões tenham ajudado vocês aí na preparação, tenha dado uma clareada na mente no assunto. A informática é um assunto bem extenso, amplo, e eu espero que aos poucos você acabe aí construindo uma base bacana, sólida, para chegar bem preparado na sua prova. Deixa aqui nos comentários para qual concurso você vem estudando, quantas questões você acertou aqui dessas 10 questões. Quantas questões você acertou, e vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para acesso a essa apostila de informática com 800 questões comentadas das principais bancas aí de concurso e, como você pode ver aqui do lado, os temas abordados. Valeu, forte abraço e até a próxima!